Após quase 10 anos, a Nissan finalmente lançou a nova geração do Kicks e foi uma baita evolução. Esse é o principal lançamento da marca nessa década e também é um carro que trouxe muitas coisas novas para a Nissan aqui no Brasil. Então, muito que nós estamos vendo aqui, nós vamos ver em outros lançamentos da marca. Então segue aí que eu vou mostrar tudo sobre o novo Nissan Kicks 2026. Antes de começar a mostrar o novo Nissan Kicks, eu vou só passar aqui sobre como ele está posicionado no mercado. Mas se você está com um pouco mais de pressa, tem as marcações sobre cada item que eu vou mostrar, interior, exterior, motorização, impressões aqui embaixo, tá? Então começando aqui, o novo Nissan Kicks, ele está posicionado no segmento de SUVs compactos, só que é naquela parte mais de cima, que são SUVs compactos com acabamento melhor e mais equipados com mais tecnologia, que é o caso do Hyundai Creta, Honda HR-V e também o Volkswagen T-Cross. Então ele é um SUV compacto que vai estar com preço mais alto. Os preços estão aqui na tela. Nesse momento que eu estou gravando eu não tenho os preços, eu desconfio que vai estar entre 150 e 180 mil, talvez beliscando 190. Então vocês podem ver aqui na tela se minha previsão está certa ou errada. Dito isso, vamos mostrar aqui como é que é o novo Nissan Kicks, né? Ele estreou a nova identidade visual da Nissan com essas barras em LEDs aqui que faz parte da iluminação diurna. E falando em LED, faróis são Full LED com projetor, que é o tipo mais eficiente. E o carro ficou bem maior. Ele tem o porte quase de um SUV médio. Ou seja, ele tem mais ou menos o tamanho de um Renault Duster também, que é um SUV compacto com tamanho de SUV médio. Então se você está pensando ou no médio de entrada, mas um compacto agrada mais pelos equipamentos, esse aqui pelo menos no porte vai estar mais perto do médio. Mas não deixa de ser um carro do segmento compacto, que eles chamam de segmento B. E vindo aqui para a lateral, uma coisa interessante que só tem no Kicks aqui, né, pelo menos no Brasil atualmente, rodas de 19 polegadas, com esse desenho aqui de 3 raios diamantado que a Nissan anda usando muito lá fora. Ele é o único SUV compacto com rodas desse tamanho. E vocês podem ver que o entre-eixos é, se não me engano, 2,65 m, né? Vou pedir para colocar todas as medidas aqui na tela para você ter uma noção do tamanho. Mas é um carro assim que ficou bem grande, está com um porte bem legal. E a Nissan botou um detalhezinho aqui, ó. Ela chama de easter egg, mas tá o nome Kicks aqui no vidro, né? Não é aqueles easter eggs como algumas marcas que colocam, por exemplo, a Jeep coloca um Jeep escalando aqui. Enfim, e vindo aqui para traseira, ela tem um caimento aqui mais baixo, mas não é um SUV coupé, mas é um carro bem diferente dos outros carros desse segmento, né? E tem essa barra aqui preta unindo as lanternas. Lanternas também são Full LED, tá? Não tem mais lâmpadas halógenas, igual antigamente tinha, que o LED era só luz de posição. Então tá aqui o Nissan Kicks, que ficou bem maior, tá com um porte maior e eu pessoalmente considero que ficou bem bonito também. Agora vamos ver como é que ficou ali por dentro na cabine. Recentemente eu fiz um teste do Kicks Play, que é a geração anterior que segue em produção, e eu falei, né, que quando você entra em um Nissan atual, é a mesma coisa independente de ser ou o Kicks de entrada com carotas, ou a Frontier topo de linha, ou até mesmo o Leaf que deixou de ser importado recentemente. Porque a estrutura do painel tinha o mesmo visual, mesmo volante, mesma central, mesmo painel digital, os mesmos botões do ar-condicionado. Aqui não, mudou tudo mesmo. Começando aqui pelo painel, ele tem um desenho mais horizontal, né? Uma identidade visual nova. Tem aqui as duas telas unidas na mesma moldura. E na versão topo de linha tem esse painel digital grandão aqui. As versões mais simples tem um painel digital menor, com duas telinhas separadas, inclusive. O acabamento também está muito caprichado. Eu tinha falado que o Kicks Play tinha um pedação de plástico aqui. Aqui não. É soft touch nas portas dianteiras, aqui no topo do painel. E tem esse tecido aqui embaixo, inclusive é um bom apoio para você mexer na tela, para você não ficar com a mão balançando muito. Tem esse mesmo tecido na porta, não é couro, e tem o material sintético aqui nos bancos. Então é um acabamento muito caprichado. Dos SUVs compactos, se não me engano, esse é o único que tem um soft touch na porta. O Renegade já teve isso, mas perdeu, não lembro quando, por volta de 2020. Então o acabamento muito caprichado mesmo, justifica um pouco ele estar nessa faixa mais cara dos compactos, beliscando os médios, né? Pelo menos aqui dentro o acabamento deve nada aos médios. E tem também uma porção macia aqui no console, que eu esqueci de falar, que é onde acaba batendo no seu joelho, dependendo da posição de dirigir, então não machuca, né? Tem alguns carros que o plástico duro aqui incomoda. Então essa questão de acabamento eu gostei bastante. A Nissan evoluiu muito nisso. Falando das coisas novas, né? Ele tem um volante novo que tem, né, comandos do som, cruise control e os comandos do ADAS. E uma coisa interessante, logo eu vou falar do ADAS, mas já adiantando, ao contrário dos carros da Jeep, por exemplo, que quando você liga, ele já está com o assistente de faixa ligado e quem não gosta tem que ficar desligando,
Nesse aqui ele vem desligado e você que tem que ativar. Então, um ponto positivo aqui para a Nissan. A central multimídia, ela é bem grande e ela tem Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Tem um layout novo, uma boa resolução e tem uma coisa interessante aqui. Você pode configurar 4 perfis aqui de várias configurações, que já configura predefinições do rádio, algumas configurações do carro e outras preferências. E isso aí já é meio que comum, mas você também pode definir um perfil para cada chave. O carro vem com 2 chaves, né, presenciais, e você pode botar um perfil para uma, outro para outra. Então, se você divide o carro com o familiar, né, cada um tem sua chave. Na hora que liga o carro usando essa chave, já está nas configurações desejadas. Isso eu achei bem interessante. Você não tem que ficar caçando aqui na tela o perfil, mas também, se tiver mais pessoas que usam, você pode botar aqui. O Android Auto e Apple CarPlay agora é sem fio, né? A Nissan antes só tinha por fio. E apesar da tela ser grande e ter tudo, inclusive ar-condicionado pode ser aqui na tela, tem botões para as funções que você mais usa. Aqui é o volume e tem também o botão para acessar a câmera, que tem câmera 360 graus. E é uma câmera 360 graus mais completa que a anterior da Nissan. Ela mostra aquela visão do carro de cima, né? Antes só mostrava as 4 visões separadas. Então tem aqui esse que eles chamam de Bird's Eye. Carregador por indução. Todas as tomadas USB são do tipo C e o ar-condicionado é uma coisa que eu não gostei. Ele é automático, mas é do tipo touch como o da Volkswagen. Mas tem uns ressaltos aqui nos botões para você sentir pelo menos, né? E uma coisa que o Kicks está desfalcado nesse segmento, quase todos os rivais têm ar de 2 zonas, aqui é só uma zona. Mas de compensação ele tem um teto solar bem grande e uma coisa curiosa é que o teto solar ele abre para dentro, ele não abre por cima do vidro da parte de trás. Segundo a Nissan, isso ajuda na aerodinâmica com ele aberto, dá menos turbulência. Continuando sobre o pacote de equipamentos, né? Essa versão topo de linha tem um som da Bose, que tem alto-falantes, 2 alto-falantes em cada apoio de cabeça, e agora tem também para o passageiro. Na geração anterior era só para o motorista. No total são 10 alto-falantes, um em cada porta, os tweeters aqui na coluna, e esses aqui dos encostos de cabeça não tem subwoofer. E uma coisa uma bossa que a Nissan trouxe, que estava até sumida do mercado, câmbio por botões. Você seleciona aqui o parque, o ré, o neutro, o drive ou o modo manual aqui nesses botões. E essas teclas são as mesmas usadas em outros carros da Nissan lá fora, incluindo Patrol, que é um SUV enorme, com chassi, que é o topo de linha da marca no mundo. É o mesmo botão, mas enfim, botãozinhos de plástico, né? Ele tem modo de condução, freio de estacionamento eletrônico com auto hold, então é um pacote muito completo aqui de tecnologia, né? Só escorregou nessa questão do ar-condicionado, pelo menos na minha opinião. Agora vamos para o pacoteadas, que é um dos mais completos, né? A Nissan já tinha no Kicks antigo, mas manteve agora sua frenagem de emergência. Ele tem, né, frenagem autônoma de emergência, detector de pedestre, assistente de manutenção em faixa, com correção, alerta de tráfego cruzado traseiro com frenagem também, monitor de ponto cego e ele usa radar, tanto na frente quanto atrás, então é mais preciso do que os que usa só câmeras. Ele tem centralização na faixa, é um pacoteadas bem completo. Vou pedir até para colocar aqui na tela os itens que eu posso ter esquecido de alguma coisa. E nisso de segurança, ele já foi testado pelo Lat NCAP, já ganhou 5 estrelas, tem 6 airbags, é um carro bem moderno, a plataforma nova, né, a CMF-A-B High Spec, que é a versão mais sofisticada da CMF-A-B, que é a de modelos compactos, que é usada lá na Europa também. Então a Nissan caprichou bastante no pacote de tecnologia, porque provavelmente esse carro vai ser base para outros modelos, né? Por enquanto não sabemos o que a Nissan está preparando para o futuro, mas tudo vai derivar aqui desse Kicks. Mas antes de sair para mostrar o resto do carro, vou só mostrar o espaço interno aqui atrás, né? Porque o carro cresceu, vamos ver se cresceu por dentro ou se foi só por fora. O espaço realmente está melhor do que no Kicks antigo, né? O banco está regulado para mim, que eu tenho 1,83 m. Eu deixei ele bem para trás para conseguir uma posição melhor para a perna, mais esticado. Mas tá um espaço aqui, tá no limite. Podia estar melhor até, mas ainda mais pelo porte do carro. Mas para esse segmento tá até ok. Só que tem 2 rivais que são muito mais espaçosos, né? O Honda HR-V, que tem um latifúndio aqui atrás, e também o T-Cross ficou bem espaçoso, então ele deve um pouco nisso. Mas, compensação, tem aqui o apoio de braço, muito bom, e o espaço para a cabeça também é bom. O teto solar rouba um pouco aqui na frente, mas só atrapalha se você andar assim, mas, né, a posição normal é essa. Enfim, tem o PQP para todo mundo, incluindo o motorista, tem bolsas aqui atrás, mas tem apenas 2 entradas USB, aqui atrás não tem saída de ventilação, né? A saída de ventilação é algo bem comum nesse segmento, a Nissan ficou devendo nesse quesito. E ainda tem um túnelzinho aqui que podia até ser menor, né, mas
é porque tem uma versão com tração integral lá no exterior. E por isso nós ganhamos esse túnel aqui, que no Brasil não teria necessidade. No mais, é bem razoável. Um carro familiar, ele, pelo menos nisso, ele agrada. E tem um detalhe que eu acabei de notar, tem uma presilha aqui para prender o cinto quando você for rebater o banco, e o cinto fica aqui de ladinho sem incomodar. Bem bolado isso aqui. E uma vantagem dessa plataforma aqui de 2 posições é que quando está na mais alta e você rebate o banco, fica mais plano. E isso acaba ajudando, dependendo do que você for transportar, né? O carro japonês costuma ter essa plataforma plana, não fica o degrau, então a Nissan usou essa solução aqui. E como eu já mostrei, tem aqui o gancho, e quando você sobe o banco, ele tem também essa presilha aqui para o cinto, para ele não ficar solto. Então, parte de transporte de carga, se você gosta de levar muito volume aí no carro, anda rebatendo muito banco, essas soluções são bem interessantes. Agora vamos ver o porta-malas e logo logo nós vamos andar para ver como é que ficou o novo Kicks. O porta-malas, já começando aqui, a abertura não é elétrica igual existe em algumas versões dos concorrentes, né? Mas em compensação o volume está entre os maiores, são 470 litros nessa configuração que está aqui, porque o assoalho eu posso tirar ele e posicionar em o segundo andar aqui em cima, aí baixa para 455 litros, mas a plataforma de carga fica plana aqui, facilita de colocar as coisas. Então, se você não for lotar ele e precisar dos 470 litros, tem essa configuração. E também ele, aproveitando que está aqui aberto, vamos ver, ele tem step, é de uso temporário e tem um gancho de reboque também que anda sumido. Outra coisa interessante é que quando você sobe, dá para você colocar muita coisa aqui embaixo, né? Afinal, são os 20 litros, né? E tem os compartimentos aqui do lado para colocar alguns objetos e não ficarem muito soltos. Bom, o porta-malas não tem muito o que falar, né? A única coisa que dá para falar é que está entre os maiores e alguns dos concorrentes são porta-malas bem pequenos, já que é um carro de proposta familiar. Esse aqui pode ser um grande atrativo para o Nissan Kicks. Agora vamos só dar uma olhada ali no motor e logo vamos andar nele. Aqui tem uma novidade na linha nacional da Nissan, que é usar motor turbo, né? No caso, é o motor 1.0 turbo da família HR. Motor de 3 cilindros, ele é, né, o mesmo motor do Renault Kardian, só que a Nissan diz que ele é produzido, esse motor aqui é produzido na fábrica dela em Resende, lá no Rio de Janeiro, junto do Kicks, né? Apesar de ser o mesmo motor da Renault, que também é feito lá no Paraná, na fábrica dela. Enfim, é um motorzinho 1.0 dos mais espertos que tem no mercado. São 125 cavalos com etanol, 120 com gasolina, e o torque é sempre 22,4 kgfm. É o maior torque dos motores 1.0 turbo vendidos no Brasil. Então, como eu já mostrei que é um carro assim, um pouco maior, mais corpudo, esse torque ajuda a compensar, né, o tamanho maior. E logo eu vou andar nele. E outra coisa que a gente não consegue ver muito bem aqui, mas o câmbio é de dupla embreagem, de 6 marchas. É o mesmo do Kardian, né? Um projeto, se não me engano, da Magna Getrag, alemão. Só que é um câmbio de dupla embreagem banhado a óleo. Não é aquele temido a seco que alguns carros já tiveram no Brasil e deu problema, gera barulhos e tudo. E como a Renault já vende o carro dela com esse câmbio há um pouco mais de um ano, até agora não tem relatos de problema com o câmbio. Está se mostrando um câmbio confiável. Mesma coisa o motor turbo, que é da mesma família daquele 1.3 turbo que a Renault também usa. Então, tanto motor e câmbio já está há um tempo no mercado e não tem, por enquanto, relatos de serem problemáticos, né? Então, parece que a Nissan, que é uma marca que aposta muito na fama de confiabilidade, está se garantindo aqui. Acho que vai ser um motor que não vai dar problemas. Isso vamos ver daqui a alguns anos, né? Então, agora que eu já mostrei tudo que tinha para mostrar com o carro parado, vamos ver como é que ele anda. Como a Nissan trouxe a gente bem adiantado para conhecer o carro, nossas impressões são na pista, mas eu vou dar um jeito aqui de conseguir simular algumas situações cotidianas para ver como é o comportamento do Kicks, tá? Porque, bom, esse não é um carro para você dar cacete em autódromo, né? É um carro familiar, é um SUV 1.0 turbo. Mas não é meu primeiro contato com o Kicks, não. Já dirigi ele antes, inclusive aqui na pista. Então já vamos aqui falar do que está ali debaixo do capô, esse motor 1.0. Dá conta de um carro desse tamanho? Porque ficou maior, né? Eu não sei o peso dele, né? Não deram a ficha completa agora, mas segundo o que informaram, 0 a 100 é na casa dos 12 segundos, né? Então o desempenho tá meio que elas por elas em comparação com o Kicks antigo, que era bem menor e bem mais leve, só que 1.6 aspirado. Mas o interessante mesmo é o consumo, né? Como eu falei, é o mesmo motor do Kardian,
mas parece que a Nissan conseguiu um acerto mais eficiente aqui, porque os dados de consumo, inclusive, estão aqui na tela. Cerca de 14 km por litro na gasolina na estrada é melhor que o Guardian. E na cidade, com gasolina cerca de 12, é um número muito bom, inclusive para um carro que tem um porte bem avantajado. Mas apesar desse 0 a 100, né, que parece um pouco decepcionante, ele acelera bem até cerca de 70, 80 por hora. Porque, como eu falei, esse motor tem muito torque, é o maior torque dos 1.0 turbo. Ele puxa muito bem, principalmente em situações urbanas, né? Então na cidade ele não vai te desapontar. Você pode sentir um pouco de força na estrada, porque o que eu tô vendo aqui na pista, tentei simular retomadas em velocidades mais altas e ele realmente acima de 100 fica com um pouco de má vontade, né? Porque nesse sentido aí de ultrapassagens, retomadas, principalmente em estrada, o que pesa mais é a potência, não é o torque. E a potência são 125 cavalos, né? Se você viaja muito e exige um desempenho melhor em estrada, talvez esteja mais bem servido por rivais com motor mais forte, como o T-Cross 1.4, o Honda HR-V 1.5 Turbo e também talvez o Tracker 1.2 Turbo, apesar de estar um pouco mais simples, né? Ah, não podemos esquecer do SUV mais rápido do segmento, que é o Hyundai Creta 1.6 TGDI. Mas, dentre os 1.0, o Nissan Kicks está numa faixa muito boa até. Se for comparar com o Creta 1.0, o HR-V 1.5 aspirado, o Tracker 1.0, e aí a comparação fica um pouco mais justa. Eles estão nessa faixa de desempenho aqui do Kicks. Mas, né, já falei, o consumo é o destaque. Ele deve estar entre os mais econômicos do segmento. E o comportamento dinâmico, como é que é? O acerto de suspensão do Kicks é mais voltado para o conforto, né? Ele é um carro para você usar no cotidiano, não é um carro esportivo. E você sente que o carro absorve bem regularidades. Ele é confortável, mas ele é um carro seguro. Eu estou aqui fazendo curvas em alta velocidade, já que é um local propício para isso. E ele está passando segurança, né? É um carro na mão. Mas você sente que é um carro mais voltado para o conforto. Ele absorve bem. E uma coisa que eu achei interessante aqui é que o controle de estabilidade só entrou uma vez numa curva que eu abusei um pouco mais. E isso significa que o carro tem um limite grande para um SUV, né, para o segmento dele. Não vai esperar que vai ter agilidade de um hatch. E isso é segurança, quer dizer que você pode fazer uma mudança de faixa repentina para desviar de algum obstáculo com mais segurança, igual aqui, ó, uma mudança de faixa 85 por hora que eu fiz agora foi com bastante segurança. Mas o foco é o conforto. A única coisa que prejudica um pouco esse conforto é o conjunto de roda e pneu, né? Por ser o único com roda de 19 polegadas, tem um pneu bem fininho e ondulações menores, alguns buracos, você sente um pouco mais o impacto por causa desse pneu mais fino. Eu creio que as versões mais simples do Kicks, com roda menor, devem ser melhores para esse quesito de absorção de impactos, né? Eles devem ser um carro que flutua melhor sobre esses obstáculos. Mas uma coisa que agradou bastante, né, que segue agradando, todo carro da Nissan anda tendo bancos bons desde que ela começou com essa tecnologia Zero Gravity, né, que é um banco feito com base em alguns estudos da NASA. O novo Kicks mantém isso, apoia muito bem lateralmente, é confortável, você não cansa. E a nova geração tem essa tecnologia não só nos bancos dianteiros, como também nos traseiros. Então o banco traseiro promete ter um apoio melhor do que o modelo anterior, né? Antes a Nissan tinha esse cuidado mais só aqui na dianteira. E é esse o tipo de conforto que você só percebe no convívio, né? Não adianta falar que o carro tem muitos equipamentos se o banco é ruim e vai te deixar com as costas doendo, ou se o sistema de som é assinado, mas ele é mal calibrado, a ergonomia é ruim. Aqui é um carro que esse acerto fino de detalhes, como banco, ergonomia, acesso aos comandos, visibilidade, é tudo muito bem feito. Se esse carro aqui é a base para os próximos lançamentos da Nissan, quer dizer que está vindo uma fase boa para a marca, porque ultimamente ela estava bem no marasmo, né? Ela estava fazendo os carros com interior praticamente idêntico, né? Só muda o tamanho do carro, às vezes
uns o material um pouco melhor, outro um pouco pior. Então, se os próximos lançamentos seguir o que eu tô vendo aqui nesse Kicks, vão ser carros muito bons. Realmente é um carro bem caprichado e ninguém tá me pagando para falar isso não, é a percepção que eu tive agora nesse contato breve com o Kicks. Mas se você quiser saber melhor como é conviver com ele no dia a dia, vamos aguardar chegar pro teste lá em BH, né, que o nosso uso é mais extremo só de morar em BH. Inclusive, uma curiosidade aqui para vocês. No manual do Kicks Play, diz que se você morar na região de BH ou do quadrilátero ferrífero, é considerado uso severo, independente do uso que você tiver, por causa do minério, né? E provavelmente você tem que abusar muito do carro para subir muito morro, e você pega trânsito pesado em subida, né? Não tem muita via expressa, então o nosso teste lá em BH realmente é um uso mais hardcore do que se a gente estivesse testando em outras cidades. No mais, é isso. Vamos para nossas considerações finais e ver onde que o novo Kicks está encaixado nesse mercado de SUVs compactos que tem todo tipo de coisa. Então esse daqui é o novo Nissan Kicks, uma nova geração de um carro que estava há muito tempo sem mudar e agora mudou absolutamente tudo, subiu de patamar e está bem recheado de tecnologia, né? Está entre os carros mais completos, principalmente em segurança nesse segmento. O que você achou? Vale a pena apostar aqui na novidade no Nissan Kicks? Primeiro Nissan com motor turbo, primeiro Nissan com câmbio de dupla embreagem do Brasil? Ou não, você prefere os modelos mais tradicionais, o T-Cross, que já é o líder desse segmento, ou o Hyundai Creta, que vende muito no varejo, o Honda HR, que tem aquela fama de confiabilidade e também é um carro que ficou bem bom. Deixa aqui seu comentário e também não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube do Auto Papo, seguir nossas redes sociais que estão aqui na tela e acessar lá no portal autopapo.com.br, onde tem um conteúdo bem completo sobre o Nissan Kicks, seus concorrentes e também todo o mercado, seja de carro novo, de carro usado, moto, caminhão, bicicleta, o que tiver roda a gente está cobrindo e às vezes até coisa sem roda, às vezes nós somos de avião. Então acesse lá o portal autopapo.com.br e até a próxima.